Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de hoje, eu vou introduzir em você alguns conceitos importantes lá do direito societário. Nós vimos que o direito empresarial ele é dividido em vários sub-ramos, e o direito societário é um deles. Imagine que você precisa construir uma ferrovia ligando o ponto A ao ponto B, os pontos mais distantes aí da sua imaginação. Essa missão, essa tarefa executada por uma única pessoa, ela é extremamente difícil. Mas a partir do momento em que eu reúno um pessoal e constituo uma sociedade para esse fim, eu tenho essa missão facilitada. A sociedade, então, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela consta lá no rol do artigo 44 do Código Civil, especificamente lá no inciso 2. E ela consiste na reunião de duas ou mais pessoas com a finalidade de explorar uma determinada atividade econômica e repartir o lucro entre os seus membros. E atenção, o que vai diferenciar a sociedade da associação é exatamente essa questão da finalidade lucrativa. Então, imagine aqui uma sociedade constituída por dois sócios. Eles formaram, então, uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela vai exercer determinada atividade. Pode ser a construção civil, pode ser o comércio atacadista, pode ser uma indústria, um banco, bem como qualquer outra atividade comercial. Ao final do exercício social, ela terá um determinado lucro. Nem sempre o lucro vai existir, mas a finalidade lucrativa ela é inerente a essa atividade. E, portanto, esse lucro ele será dividido pelos membros da sociedade. Então, atenção para uma questão conceitual aqui. A empresa é a atividade. Atenção. A empresa é a atividade. Portanto, empresa e sociedade não são expressões sinônimas. Agora, o empresário é a sociedade. É ele que vai exercer o quê? A atividade. É ele que vai exercer o quê? A empresa. Então, aqui nós temos um tipo de empresário que consiste numa pessoa jurídica. O Código Civil, lá no caput de seu artigo 981, ele define legalmente o que é uma sociedade. De acordo com o dispositivo, celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilhar entre si dos resultados. Então, aqueles que se reúnem com o objetivo de explorar uma atividade e exercer essa atividade partilhando ao final os resultados, no caso, pode ser os lucros como as perdas. Então, nesse caso, nós temos uma sociedade. Agora, atenção para uma palavra aqui. Pessoas. No nosso direito, existe a figura da sociedade unipessoal. Então, esse conceito de pluralidade de pessoas, ele já não está mais tão atual.
Então, imaginem o nosso amigo Johnny, ele possui um certo patrimônio aqui. Esse patrimônio, uma parte dele, ele vai investir na Alfa Comércio Limitada. Então, ele pegou ali 100 mil, investiu na Alfa. Depois, ele pegou 400 e investiu na Beta. E, por fim, ele pegou ali 500 e investiu na Teta. Então, olha aqui o que aconteceu com os seus investimentos. Esses investimentos foram para quem? Lá para a pessoa jurídica. Mas atenção, aqui no patrimônio dele não pode ficar vazio. O que vai ali para o seu patrimônio? Uma participação societária. Portanto, da Alfa, o Johnny tem 100%. Da Beta, o Johnny tem 50%. E da Teta, ele tem 10%. Vamos imaginar que a Beta faliu. O que ele perdeu aqui? Ele perdeu os 400 que ele investiu. Como assim perdeu, professor? Quando ele constituiu a Beta, seus 50% valia 400. 5 anos depois que a empresa está falindo, não está valendo nada? Quanto é 50% de nada? Responda aí no chat para mim. É nada. Então é por isso que eu digo que ele perdeu simplesmente o valor investido. É em razão disso que a pessoa milionária, bilionária, ela quebra uma empresa, mas ela continua milionária, bilionária. Porque a razão da quebra aqui foi a pessoa jurídica. No caso aqui, eu estou trabalhando com o exemplo da sociedade limitada. Existem 2 tipos de sociedade: a sociedade simples e a sociedade empresária. A sociedade simples não exerce uma atividade empresarial, ao passo que a sociedade empresária, ela exerce uma atividade empresarial. Mas aqui no plano teórico é até um pouco mais complexo de você fazer essa percepção. Mas, num plano mais prático aqui, como que eu vou ver se a sociedade é simples ou empresária? Eu vou olhar o órgão do registro. Se falar que ela foi registrada no registro civil da pessoa jurídica, eu estou falando de uma sociedade simples. Agora, se ela foi registrada na junta comercial, isso significa que eu estou falando de uma sociedade empresária. Então, vamos lá para o caput do artigo 982 do Código Civil, de acordo com o dispositivo. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. Então, olha aqui. Se a sociedade exerce uma atividade que é própria do empresário, ela faz o quê? Exerce uma atividade empresarial. Agora, para definir a simples, o legislador optou pelo critério da exclusão. Olha aqui, as demais são todas elas simples. Mas aqui não é importante somente o caput do dispositivo. Lá no parágrafo único, nós também temos 2 regras importantes. A primeira delas, independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações. Então, se a sociedade é dividida por ações, isso significa que ela é empresária, por mais que ela esteja se dedicando à filantropia.
mas pelo fato dela ser uma SA, por exemplo, ela é empresária. Agora, a cooperativa, ela é sempre uma sociedade simples. Nós temos 5 tipos de sociedade empresária: a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. A sociedade limitada e a sociedade anônima, elas possuem uma vantagem que as demais não possuem. E isso faz com que tanto a limitada como a anônima representem mais de 95% dos registros na junta comercial. Agora, professor, qual é essa vantagem? A vantagem é a responsabilidade limitada do sócio ou do acionista. Limitada ao quê? Ao valor do investimento. Portanto, se o sócio contribuiu com 50 mil, ficando com 50% de um capital social de 100 mil, a falência da pessoa jurídica, se for aqui como exemplo uma sociedade limitada, implica que ele só vai perder os 50 mil investidos, uma vez que 50% de algo que vale nada é nada. Mas, professor, quais são os elementos formadores de uma sociedade? E aqui é bem no plano geral, depois a gente vai tratar as suas especificidades. Então, olha aqui. Se eu tenho 2 sócios e eles precisam constituir um ente, uma pessoa jurídica, é necessário a existência de um ato constitutivo. E esse ato constitutivo, ele pode ser um contrato ou estatuto. A natureza jurídica desse ato constitutivo vocês vão ler na doutrina, ok? Mas eu preciso destacar aqui que existem pressupostos de existência de todo e qualquer ato jurídico. Primeiro deles, o consenso. É necessária a manifestação livre e consciente do sócio para constituir aquela sociedade. Também é necessário que o objeto social, aquilo que eles vão exercer como atividade, seja um objeto lícito. Portanto, eles não podem fazer uma sociedade para poder vender maconha na faculdade. Hoje, esse objeto ele é ilícito. E, por fim, nós temos a forma prescrita ou não defesa em lei. Uma coisa é você abrir um comércio, uma lojinha. Outra coisa é você abrir um banco, uma instituição financeira. Então, você deve seguir determinados procedimentos que as demais atividades não precisam. Mas a regra geral aqui é que essa forma ela é livre. Somente naquelas atividades extremamente importantes para a economia é que o Estado vai poder colocar ali um certo formalismo. Então eu digo que esses elementos aqui são os chamados elementos gerais. É necessária a contribuição para o capital social. O sócio, de alguma forma, ele deve contribuir para a formação desse capital social. Esse capital social que eu estou falando aqui é o patrimônio inicial, aquele que vai dar o start àquela atividade. Mas atenção, essa contribuição também é importante para definir a participação do sócio ou acionista. Uma coisa é você participar com 10%,
Outra coisa é você participar com 60%. E por fim, aqui, com relação à contribuição, nós temos que essas contribuições, o somatório delas vai fazer com que nós tenhamos um capital social, um capital da pessoa jurídica, um patrimônio da pessoa jurídica, e é com esse patrimônio que o empresário, que nesse caso é a pessoa jurídica, vai exercer essa atividade. Todo e qualquer sócio, ele tem que participar do resultado. Essa participação no resultado, ela é obrigatória para todos. Mas esse resultado, ele nem sempre é um lucro. Ele pode ser uma perda. Nós vimos em exemplos anteriores nosso amigo Johnny que perdeu lá os 50% que ele tinha lá na empresa beta. Aquilo é uma perda que ele, com o seu patrimônio, ele suportou. Nós temos também a affectio societatis. Que é isso, professor? É a vontade dos sócios de atingir um fim comum. Aqui, embora o sócio esteja perseguindo o lucro, mas esse lucro ele deve ser buscado conjuntamente com todos os sócios. Então, todos os sócios vão participar ativamente e concomitantemente para a persecução desse fim comum. Eu chamo esses elementos aqui de elementos especiais. Mas atenção, uma parte da doutrina ainda destaca a pluralidade de sócios. Mas aqui eu preciso fazer uma observação, que no nosso direito nós temos sociedade unipessoal. Como assim, professor? Sociedade de uma pessoa só. Uai, professor, é meio ilógico isso daí, porque normalmente sociedade é 2 ou mais. Lá na lei das SAs, nós temos a sociedade subsidiária integral. Uma SA cria uma determinada empresa, uma determinada pessoa jurídica, e aquela SA ela é dona de 100% daquelas ações. Lá no Estatuto da OAB, você viu a Sociedade Unipessoal de Advocacia, em que um só advogado ele tem 100% ali daquela sociedade. Ou seja, aquele advogado ele cria uma PJ para poder exercer a sua atividade. Agora, existe a sociedade limitada unipessoal. Não é mais necessário para você fugir da empresa individual, colocar 1% no nome da sua esposa, do seu cunhado, da sua irmã. Não precisa disso. Agora, você pode constituir uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada, e ser dono de 100% dessas cotas. Então, nos 3 casos que eu mostrei aqui agora para vocês, nós temos sociedades em que uma única pessoa é dona de 100% do capital social. Então, os sócios, quando eles constituem uma pessoa jurídica, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão atribuindo personalidade jurídica a um determinado ente, a uma determinada entidade. Mas o que significa essa personalidade jurídica? Personalidade jurídica é aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Nós temos que essa personalidade jurídica ela vai surgir com o registro.
Agora, atenção para uma pequena diferença aqui. Se eu estiver falando de uma sociedade empresária, o órgão de registro é a junta comercial. Agora, se eu estiver falando de uma sociedade simples, o órgão de registro é o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Mas, na prática, a personalidade jurídica ela implica uma autonomia. Como assim autonomia? Uma autonomia patrimonial, no sentido que uma coisa é o patrimônio do sócio, outra coisa é o patrimônio da pessoa jurídica, e esses patrimônios não podem se misturar sob pena de desconsideração dessa personalidade jurídica. Nós temos também a autonomia processual. Quando você vai processar a sociedade, vai processar a pessoa jurídica, você simplesmente coloca ali no polo passivo da ação a sociedade empresária. Você não inclui os sócios, tendo em vista que existe a autonomia processual. A PJ ela responde ali por seus processos de forma separada dos sócios. E por fim, nós temos a autonomia negocial. Como assim, professor? Autonomia negocial? Quando a sociedade empresária celebra um contrato, quem vai figurar ali em um dos polos da relação contratual, do instrumento contratual, será a PJ. Mas, professor, o administrador ele assina aquele contrato, mas ele o faz como representante legal dessa pessoa jurídica. Da mesma forma, acontece quando é extraída uma nota fiscal, uma fatura ou um cheque duplicata aqui, ele vai constar o nome da PJ, porque eu estou falando de um negócio totalmente distinto do nome dos sócios. E para finalizar aqui, eu preciso indagar a seguinte questão: e se os sócios forem cônjuges? Como assim, professor? Além da sociedade, eles contraíram matrimônio ou contraíram matrimônio e depois resolveram criar a sociedade. Pode isso, professor? Você vai ter que observar nessa questão da sociedade entre cônjuges 2 dispositivos do Código Civil. O primeiro deles é o artigo 977 do Código Civil. De acordo com esse dispositivo, se os cônjuges forem casados no regime da comunhão universal, eles não podem contrair sociedade. Se eles forem casados no regime da separação obrigatória de bens, eles não podem constituir sociedade. Se eles forem casados em qualquer regime que não seja a comunhão universal ou a separação obrigatória, eles podem constituir essa sociedade. Então, atenção aqui. Repetindo, se o casamento foi no regime da comunhão universal de bens, não pode existir essa sociedade entre cônjuges. Se o casamento foi no regime da separação obrigatória de bens, essa sociedade entre cônjuges, ela não pode existir. Agora, qualquer que seja o regime que não esses dois, pode existir a sociedade entre os cônjuges. Eu preciso que você também tenha em mente o artigo 978 do Código Civil.
Vamos supor que seu marido te convida para participar de uma sociedade. E ali ele fala para você: meu bem, vamos colocar todos os nossos bens no nome dessa sociedade. A casa, sua fazenda, meu sítio, todos os bens móveis e imóveis, tudo a gente coloca lá na nossa sociedade. Vamos supor que ele seja o administrador daquela sociedade. Olha só o que pode lhe acontecer. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, ou seja, ele não precisa da sua autorização, qualquer que seja o regime de bens, pode até mesmo ser o da separação absoluta de bens, alienar os bens imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Para complementar essa aula, é necessária a leitura dos capítulos 13 e 14 da obra do Marlon Tomasetti, o curso de Direito Empresarial. Agora, atenção! No caso do direito falimentar, era o volume 3. Do direito societário aqui é o volume 1. Todos eles têm aí na sua biblioteca virtual. Olha aqui um macetinho para facilitar tudo.